Amados, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 22 de abril do ano da graça de 2025. E neste retomar das nossas atividades após o fim de semana da celebração da Páscoa de Jesus Cristo, eu gostaria de nos desafiarmos todos, primeiramente a mim, e partilhando isso convosco, qual foi, qual está ou qual é a nossa expectativa do impacto daquilo que celebramos durante este fim de semana na nossa vida, no nosso dia a dia, agora que muitos de nós voltamos às nossas atividades normais, aos nossos relacionamentos fora deste ambiente mais festivo, em alguns casos com viagens, com atividades diferentes. Como é que celebramos na prática tudo o que lembramos e celebramos durante este fim de semana? O texto que considerámos no passado domingo, de 1 Coríntios, capítulo 15, é uma intervenção do apóstolo Paulo lá com a igreja em Corinto. E ele está a fazer esta intervenção também porque alguns estavam a pôr em causa a ressurreição dos mortos. E a propósito desse assunto, ele faz esta intervenção, lembra a essência, a verdade, a base do evangelho que lhes foi pregado, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e que ao terceiro dia ressuscitou. E o túmulo estava vazio, ele ressuscitou e ele depois também usa desta oportunidade para lembrar que muitos daqueles que viram Jesus ressuscitado estavam aí para testemunhar dessa realidade. Ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus é um facto inquestionável e para nós precisa de ser um facto inquestionável. Mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo tem que ser a base para algo absolutamente transcendente acontecer na nossa vida. O apóstolo Paulo, ainda durante esta intervenção, diz: bom, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. E nos nossos dias nós podemos afirmar: bom, mas ninguém anda a pôr em causa a ressurreição de Jesus e, portanto, a minha fé não é vã. Bom, eu creio que de muitas formas há muitas maneiras de desacreditar a ressurreição de Jesus. E se ela de facto não for a base da nossa fé, se ela não for a manifestação do poder de Deus sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que nos rodeia, então de facto se calhar precisamos de reconsiderar isso na nossa vida. Agora, ao voltarmos às nossas atividades, aos nossos encontros normais com os nossos colegas de trabalho, de escola, de vizinhança, ao descrevermos e ao partilharmos aquilo que vivemos durante esta Páscoa, o que é que foi mais relevante? Foi, de facto, Jesus ser alguém vivo, transformador na nossa vida, e que tudo aquilo que fizemos neste fim de semana fez todo o sentido. Aliás, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida faz todo o sentido porque Cristo ressuscitou. Será que isso é uma evidência e está a ser partilhado com aqueles que estão próximos de nós? E obviamente há muitas formas de partilhar isto e nem sempre precisa de ser verbalizada, mas essa é uma realidade que tem que ser bem transformadora para cada dia da nossa vida. Depois de toda esta intensidade de celebração, de forma alguma podemos nos descuidar, desviar a nossa atenção desta realidade, do foco e da necessidade que a ressurreição de Jesus Cristo precisa ter e do impacto que precisa ter na nossa vida diária, na forma como interiorizamos isso no nosso caminhar diário. Eu creio que Jesus tem essa expectativa sobre nós. Então, considerando isto e buscando sempre no Senhor a direção e a orientação para como viver cada dia com esta realidade bem presente,
dependente dele em tudo, porque só mesmo por ele, sem ele nada podemos fazer. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquilo que ele fazia era só resultado mesmo. Só podia ser resultado da presença ativa da graça do Pai na sua vida. E o mesmo acontece connosco. Que o Senhor nos dê essa graça de podermos viver intensamente todos os dias, a cada momento, que Jesus Cristo está vivo. E que isso seja uma realidade bem presente nas nossas vidas. Um forte abraço. Continuamos a orar uns pelos outros. Não nos podemos descurar dessa responsabilidade e desse privilégio. Até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.